Beleza, chegamos a mais uma segunda-feira e com a nossa aula exclusiva, totalmente gratuita, para essa segunda, e hoje nós vamos falar de como estruturar uma apresentação para vender, né? Existe dezenas de negócios, assim como o meu, né? A minha empresa também faz apresentação para vender. Então, existe ali algumas dezenas, centenas, milhares de negócios para... Espera aí, deixa eu... que a galera deu... Estava com som aqui, vai, beleza? Então, existe daí centenas, dezenas de milhares de negócios que precisam fazer apresentações para conseguir vender. E é uma grande dificuldade que a gente vê é justamente em estruturar essa apresentação para poder fazer a venda. Então, o que eu trouxe aqui hoje para vocês é um conteúdo sensacional, sensacional. É um conteúdo que eu gostaria de ter visto ele há pelo menos uns 5 anos atrás. E lembrando que quem entra na nossa mentoria tem acesso a todas essas gravações e tudo mais, mas tem acesso a muito mais do que isso. Quem entra na mentoria tem acesso ao material, tanto ao mapa mental que eu uso nas nossas apresentações, que eu uso aqui para poder me guiar nas nossas aulas, como materiais extras também. Então, a apresentação, a estrutura da apresentação, do PowerPoint ali, que você pode usar para poder fazer uma apresentação matadora para o seu cliente, está dentro do nosso programa de mentoria. Então, fique ligado nessa aula, porque se você não entrar no programa de mentoria, ainda assim dá para tirar muitos insights se você criar a sua própria apresentação. Se você quiser um modelo que a gente sabe que resolve o seu problema em vender durante essa apresentação, entra na mentoria que a gente, além de te ajudar, a gente revisa a sua apresentação, fala, não, agora essa apresentação tá bala, agora essa apresentação vai vender e vai rachar de vender, beleza? Então, galera, boa noite a todos. Sala cheia hoje, muito legal, muito legal. Adorei a turma cheia hoje. Lembrando que no final de cada aula dessa, eu desativo aqui a gravação, a sessão de mentoria é uma sessão totalmente em off, só as pessoas que estão aqui aproveitam a sessão de mentoria, e daí eu desligo a gravação, ativo o microfone de todo mundo, e vocês podem tirar dúvidas, podem falar o que acharam da nossa aula, o que estão achando do conteúdo, enfim, o microfone fica aberto para vocês poderem se expressar e tirar as dúvidas que vocês tiverem em relação ao nosso conteúdo, né? Lembrando que durante a semana a gente acaba abrindo os grupos para poder fazer algumas conversas lá. Semana passada eu estava viajando, a gente estava fazendo o planejamento estratégico aqui da Maxpot, e eu não ia conseguir dar atenção para o grupo, então por conta disso a gente não abriu, mas essa semana, com toda a certeza, a gente vai abrir o grupo, beleza? Então, galera, vamos começar, vamos meter bronca aqui nesse conteúdo. Como estruturar uma apresentação para vender, né? Essa é uma dificuldade que eu vejo que muitas empresas têm. A gente hoje atende no nosso portfólio mais de 300 empresas, e quando eu pergunto para ele o que a empresa dele vende, muitas pessoas ainda têm uma baita de uma dificuldade de responder isso. Então, aqui a gente vai tentar estabelecer alguns padrões para poder facilitar a vida de vocês durante esse processo aí de apresentação, tá bom? Então, aqui, como é de praxe, né, eu sempre uso uma parte conceitual e depois a gente vai para a parte prática. Então, o que é uma apresentação para vender? A apresentação comercial é um documento que deve conter tanto informações sobre a sua empresa quanto sobre as suas soluções. Principalmente, deve evidenciar como as dores do cliente podem ser resolvidas com o seu produto ou serviço. Então, eu até coloquei em negrito aqui porque esse é um dos pontos mais importantes dessa apresentação de vendas, é você destacar muito bem as dores do seu cliente e como você vai resolver essas dores com o seu produto ou serviço. E por que isso é uma coisa tão importante? Bom, isso aqui foi um dado que eu tirei da internet. 67% das pessoas são persuadidas por apresentações verbais que acompanham recursos visuais. Então,
às vezes uma apresentação por telefone, por ligação normal, acaba não surtindo o melhor efeito que teria uma apresentação por videoconferência, igual essa que a gente está fazendo aqui. Então, esse é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro. Você pode esclarecer para o seu cliente alguns pontos sobre os problemas que você resolve e tudo mais por telefone? Sim, pode. Mas a apresentação visual, e é por isso que eu trago aqui o mapa mental, porque ele acaba sendo uma coisa visual, as coisas coloridinhas, o trabalho em tópico e tudo mais. Então, isso acaba fazendo com que vocês prestem mais atenção naquilo que eu estou falando e principalmente nos pontos que eu quero dar de destaque dentro dessa minha apresentação, né? Então, esse é um ponto extremamente importante e você provavelmente esteja dentro desses 67% de pessoas que gostam de ver uma coisa, fazer um acompanhamento mais visual. Um outro ponto é que o recurso visual acaba fazendo com que a pessoa não perca tanto a atenção naquilo que você está falando, né? Então, alguns destaques ali no recurso visual acabam chamando a atenção para esse ponto, e daí a pessoa acaba ficando mais focada naquilo que você está apresentando, a não ser... do contrário, se você fizesse só uma apresentação, se eu não deixasse esse mapa mental e eu falando só para vocês aqui, olhando para a câmera e tudo mais, e falando, provavelmente vocês iam esquecer de pontos importantes que eu falei no passado, porque a memorização, guardar aquelas informações, as informações importantes, as informações que eu quero dar mais destaque como negrito, provavelmente não iriam ficar fixada na cabeça de vocês. Por isso que uma apresentação com recurso visual acaba sendo um fator importante durante a sua apresentação de vendas. E agora vamos entrar aqui na estrutura. E daí aqui eu quis trazer duas estruturas, uma mais simplesona e uma mais complexa um pouquinho, mas que de fato vão ajudar vocês a estruturar essa apresentação de vendas de vocês. Então, vamos lá. Número 1. Isso aqui são alguns elementos que, independente se você estiver fazendo uma apresentação grande ou uma apresentação pequena, não podem faltar em hipótese nenhuma, tá? Não pode faltar de jeito nenhum. Que é o histórico da sua empresa, você contar um pouquinho da sua história, e daí um pouquinho mesmo, é tipo 2 minutinhos da história, como é que a empresa nasceu, quanto que ela cresceu, quanto tempo vocês estão no mercado e tudo mais. Você destacar ali quais são os principais clientes, e daí os clientes a gente vai já para um trabalho ali dos gatilhos mentais, né, e tudo mais, que às vezes a empresa se identifica, pô, se aquela empresa contratou essa aqui, né, ou então se aquela pessoa, se você for uma venda B2C mais complexa, mas aqui essa apresentação é muito voltada para quem faz venda B2B, tá? Então, ó, se aquela empresa confiou nele, contratou ele, prestou o serviço e tal, estou vendo que tem um depoimento desse cliente aqui, dessa empresa aqui, então eles são confiáveis, eu vou dar a devida atenção para eles. Conquistas e prêmios, então você destacar ali dentro de um slide quais foram as conquistas e os prêmios que vocês ganharam, por mais que já seja algo um pouco antigo e tal, que tenha participado da premiação e tenha ganhado, ainda assim é um ponto importante. Depoimentos de cliente, e daí esses depoimentos pode ser em texto mesmo, não precisa ser em vídeo, porque a ideia aqui, vocês vão ver ali dentro das boas práticas, não é ficar se alongando demais nessa apresentação, mas depoimento é bom porque reforça toda a autoridade que você tem, o grau de satisfação que você entrega para os clientes, então esses depoimentos são pontos importantes. E aqui, por último, dessa nossa primeira estrutura, as estratégias, estruturar e estratégias de atuação. Então, você vai mostrar a sua estrutura e as estratégias que vocês têm para poder atuar nesse mercado, né? E daí, depois que a gente montou essa primeira estrutura, e essa primeira estrutura eu quis separar justamente porque ela é uma estrutura básica e que ela vai servir para qualquer outro tipo de apresentação que você vai fazer da sua empresa ou do seu produto ou serviço. Então, você precisa ter isso aqui mapeado, estruturado, em slides bonitinhos e tudo mais, para a gente poder começar a trabalhar agora a segunda parte dessa estrutura, né? E daí aqui a gente tem nessa
segunda parte, dois momentos, né? Um momento antes da apresentação e um momento na apresentação, na hora que você estiver fazendo a apresentação, tá? E eu quis separar assim, porque muitas empresas, e eu já vi isso, eu vejo isso todos os dias praticamente, né? Toda vez que um novo fornecedor que deseja ser um novo fornecedor aborda a gente com uma apresentação, eu vejo ali que ele não fez a devida preparação antes de chegar para essa apresentação. Muitas vezes isso já aconteceu e não foi uma vez só, foram várias. A pessoa não sabe nem o nome da minha empresa, para você ter ideia, para vocês terem ideia de como as pessoas não se preparam. Então foi por isso que eu separei essa segunda estrutura em dois momentos. O momento antes da apresentação, o que você deve fazer antes da apresentação, e o que você deve fazer na apresentação ou durante a apresentação, tá bom? Então vamos lá. O que você deve fazer antes da apresentação? Você precisa conhecer muito bem o negócio do seu cliente. Então você vai ver ali, se é uma empresa muito grande, procura saber quantos funcionários ela tem, quais são os setores, quantas empresa faturou no último ano, procura todo tipo de informação que você puder encontrar na internet, porque isso vai ajudar a basear na apresentação, e durante a apresentação você precisa ficar mencionando alguns dados dessa empresa que tem um potencial de ser seu cliente, e isso vai ajudar a quem está assistindo falar, putz, ele está conhecendo a gente, ele sabe da gente, tá? Então esse é o objetivo antes da apresentação. Preparar a sua apresentação de vendas. Então, vocês vão ver em todas as aulas que eu dou aqui, toda segunda-feira, que sempre, sempre, sempre tem o momento de preparação, tá? Vendas não é para fazer a gente ser pego de surpresa, gente. Vendas não é para fazer a gente ser pego de surpresa. A gente que tem que pegar o cliente, às vezes, de surpresa, porque essa surpresa acaba favorecendo a gente. Mas nós, vendedores, não podemos ser pegos de surpresa. Então, preparar sempre a apresentação é muito importante e estudar essa apresentação antes de realizar ela. É óbvio que quanto mais você faz apresentações no seu dia a dia e tal, hoje eu faço um pouco menos de apresentação, porque eu já não estou mais tanto na parte comercial daqui da minha empresa. Mas quando eu era comercial, eu fazia 6, 8, já fiz 12 apresentações da empresa num dia só, para 12 clientes diferentes, e eu não vou me lembrar se eu consegui fechar os 12, mas eu tenho certeza que eu fechei a grande maioria deles. Então, conforme você vai se acostumando, você já vai se sentindo mais preparado. Então, você já dominou a apresentação, você já sabe a sequência, já sabe, essa hora eu vou falar isso, aquela hora eu vou falar aquilo e tudo mais. Mas, de qualquer forma, para quem está começando, para quem vai fazer essas apresentações de alto impacto, você precisa se preparar e estar bem preparado na hora de você fazer a apresentação. E se essa apresentação for online ainda, você precisa preparar outras coisas. Você precisa preparar o cenário, igual eu preparei aqui, uma luzinha atrás, luzes na frente, tudo mais. Você precisa testar sua internet, você precisa testar seu computador, você precisa, às vezes, reiniciar o computador para ver se ele não vai pedir nenhuma reinicialização no meio da apresentação, e daí, às vezes, essa atualização do computador, né? O Windows é danado para fazer isso. Às vezes, nessa atualização do computador, acaba demorando para voltar, né? Porque o computador desliga todo, você sai da videoconferência, demorando para voltar, aí já era. Aí esquece, você já acabou perdendo aquela oportunidade, provavelmente você vai ter que remarcar, se é que vai conseguir remarcar. Então, quando eu falo de preparar a apresentação, é preparar em cima de todos os aspectos. Aqueles que você sabe que já estão tudo certo, então o PowerPoint está montado direitinho, já abri no computador, está tudo certinho, mas os aspectos nem que a gente às vezes julga não tão importante. A internet está funcionando, está na velocidade legal, meu microfone está funcionando, o meu fone de ouvido está funcionando, todas as coisas que eu preciso para poder fazer essa apresentação estão ok? Então, beleza, vamos seguir em frente para essa apresentação. E daí aqui eu destaco algumas coisas dessa apresentação. Primeiro que a apresentação, ele precisa construir um relacionamento com o seu prospect, né? Com aquele seu potencial cliente. Você precisa fazer uma introdução desse tema, do tema que você vai abordar. Então, muitas vezes, você vai ver algumas apresentações
que tem o sumário, ó, na apresentação de hoje nós vamos discutir esse ponto, beleza e tal. E daí já deixou claro para aquela pessoa que está assistindo qual que vai ser a dinâmica dessa apresentação, e ela também já se organiza ali para poder fazer a anotação, para poder pegar as coisas que ela precisa para poder entender o que você vai falar, tá? De novo, vou bater na tecla sempre, né? Perguntas para entender melhor suas necessidades. Cara, eu vejo um monte de vendedor abordando o cliente não fazendo pergunta, gente. A pergunta é a maior ferramenta que um vendedor tem contra o seu cliente. E daí eu não estou falando que é um contra o outro, numa batalha, não tem nada nesse sentido, não. Mas a verdade é que a gente precisa estar bem preparado e munido de informações para a gente poder conseguir quebrar uma objeção, conseguir entender de forma mais clara aquilo que o cliente está falando, conseguir saber o melhor momento de aprofundar naquele problema que o cliente relatou, às vezes, de uma forma muito superficial. Então, perguntar, fazer perguntas, essa é a arma mais poderosa que um vendedor tem, e vocês vão me ver falando isso aqui praticamente em todas as aulas, tá? Praticamente em todas as aulas eu vou falar assim, gente, façam as perguntas certas, porque eu tenho certeza que você vai conseguir conduzir todo o resto da conversa se você tiver munido de boas respostas, de aprofundamento dessas respostas. Você precisa fazer um resumo dos principais pontos que vão ser discutidos, igual eu falei do sumário, e daí você também estar preparado para como que vai ser esse fechamento de venda, né? Se o cliente te falar ali na hora, não, beleza, vamos fechar? Qual que é o próximo passo? Se você não estiver preparado para esse próximo passo do fechamento, você provavelmente corre o risco até de perder a venda, já que ele tomou uma decisão até precoce, vamos dizer assim, né? Impulsiva, precoce não, mas impulsiva, né? Ele tomou uma decisão mais impulsiva ali, e isso acabou ajudando ali, mostrando que a sua apresentação, de fato, foi uma apresentação matadora. Então, esteja preparado para os próximos passos. Ah, não, beleza, vamos fechar agora e tal. Tranquilo, eu já tenho seus dados aqui, tenho o seu CNPJ, tenho as informações da empresa, tenho tudo. Eu já vou emitir a nota fiscal, mandar para o seu financeiro para vocês pagarem, e a gente já começa na execução do projeto. Então, ali na reunião, já começa assim, ó, se vocês fecharem com a gente já consegue começar o projeto, você vai receber o produto, enfim, você vai saber melhor ali os próximos passos, porque isso varia muito de uma empresa para outra, mas você vai saber como conduzir essa conversa, mas para isso você tem que estar preparado. E outra, certifique-se de que você fala com a pessoa certa. Esse é um ponto dos mais importantes, porque a gente, no despreparo, na falta de costume, na falta de fazer a solicitação para aquela pessoa que a gente está conversando, trazer outras pessoas de dentro da empresa dele para essa conversa, para essa apresentação, a gente acaba fazendo uma apresentação matadora, não sei o quê, para quem não assina o cheque, entendeu? Então, isso é um ponto importante. Se você, às vezes, está conversando ali com o analista de uma empresa, mas quem assina o cheque é o gerente ou o diretor dele, procura entender essa dinâmica e trazer essas pessoas para a reunião para que você consiga evoluir ela, porque senão fica sempre aquela coisa. Você apresentou para o analista vai apresentar mal e porcamente para o gerente ou para o diretor dele, ou para o supervisor, para quem estiver acima dele, e daí, com base naquela apresentação ruim que essa pessoa fez, o cliente acaba não fechando. Então, atrair as pessoas certas para essas reuniões de apresentação de vendas é um ponto muito, muito, muito importante de todo esse processo comercial, porque sem isso a gente não consegue fechar as vendas, tá? Eu queria lembrar vocês que quem quiser ir fazendo pergunta e colocando aqui no chat, pode fazer as perguntas, pode descer o braço aí nas perguntas, que eu vou parando aqui e vou explicando tudo, tá bom? E beleza. Já sei o que eu devo fazer antes
da apresentação, então eu já conheço bem meu cliente, já pesquisei tudo, já sei que quem fundou a empresa foi o avô dele, depois o pai dele assumiu e hoje esse cara assumiu a empresa e tal. Já sei toda a história, já sei todas as lutas que eles tiveram, o que eles fazem, como é que é o processo de produção, pá, já sei tudo sobre aquela empresa. Agora eu vou preparar a apresentação de vendas e vou estruturar ela dentro dessa microestrutura aqui, depois vocês vão ver que tem mais coisa. E vou me certificar que eu estou falando com a pessoa certa. Então, eu não estou falando só com um analista ou com um funcionário, eu estou falando com as pessoas que de fato, vão ter um poder de decisão ali dentro. E daí, a gente entra na próxima etapa, que é a etapa de apresentação. Primeiro ponto, você precisa construir rapport. Rapport, na tradução literal, é relacionamento. Então, durante a sua apresentação de vendas, você precisa construir esse relacionamento. Você precisa saber o nome das pessoas que estão ali dentro. Durante a sua apresentação, você precisa citar o nome dessas pessoas, porque quando você fala, por exemplo, ali, ô Jaime, na sua empresa, assim, 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 assado e tal. E daí, quando eu chamo o Jaime, provavelmente, se ele estava um pouco disperso, ao ouvir o nome dele, ele acaba voltando para a atenção. Então, criar esse relacionamento durante a apresentação é um ponto muito importante. Toda vez que a gente cita o nome das pessoas, acaba trazendo a pessoa que às vezes estava começando a voar e volta a focar na apresentação, tá bom? Fazer perguntas é o que eu digo sempre, né? A gente tem uma aula lá dentro da nossa mentoria, que é uma aula de spin, né? Que são as perguntas que não podem faltar dentro de uma área de vendas. Então, tem lá uma aula de mais de 1 hora de conteúdo explicando como é que funcionam as perguntas, como é que você estrutura as perguntas, qual que é o momento de fazer determinada pergunta, isso tudo está lá dentro, mas isso vai ser coisas que eu sempre vou estar reforçando aqui para vocês, que é construir perguntas que vão gerar engajamento. Não é pergunta inútil que é para fazer, não só porque tem que fazer a pergunta. Não, essa pergunta é de fato importante. Qual que é a informação que eu consigo levantar quando o cliente responde ela? Essa é a primeira coisa que você deve pensar quando você está elaborando essas perguntas, tá bom? Um outro ponto, deixar anotado tudo que foi importante. Muitas vezes, aqui a gente faz uma dinâmica um pouquinho diferente, né? Onde eu apresento todo o conteúdo e eu libero para fazer perguntas ao final. Em muitas apresentações comerciais, como não tem... como ela é muito estruturada, tem uma estrutura muito fixa, não tem problema, às vezes, a pessoa que está apresentando ser interrompida para poder fazer algum tipo de esclarecimento. Mas, de qualquer forma, é sempre bom o vendedor, o apresentador que está ali fazendo aquela apresentação, anotar as coisas que o cliente falou que foi importante. Tipo, ele fez uma pergunta, vamos anotar essa pergunta, porque provavelmente essa pergunta seja uma pergunta recorrente, às vezes não de forma, não que os outros clientes vão fazer, mas talvez eles pensem e acaba falando, essa pergunta é muito boba, eu não vou perguntar, mas sempre tem um cliente que tem coragem. Então, anota todas as perguntas que foram feitas para, na sua próxima apresentação, você já esclarecer esses pontos. E daí acaba que você consegue ter uma apresentação muito mais fluida e que não gera tantas dúvidas assim para os seus clientes. Um outro ponto de anotação, a gente tem, de novo, 2 aulas gigantes de mais de 1 hora, só sobre objeções, né? Como que você deve quebrar as objeções e não sei o quê. Tem ali toda a estrutura, a planilha, tudo mais. Ô, Lilian, se você tiver pelo celular, eu acho que você vai ter que sair e entrar de novo para ver se o celular aprova o áudio. Mas se você tiver pelo computador, provavelmente seja alguma coisa de permissão do seu áudio aí, tá? Eu não sei te explicar, mas chama o Bruno Maxbot. Beleza, ó, o Bruno falou que vai te chamar aí para poder te ajudar nisso. E daí, nessas 2 aulas de objeções, tem a planilha para você poder fazer o mapeamento, qual que é a resposta que você vai dar
para cada uma dessas objeções e tudo mais. Então, é importante nessas apresentações vocês irem anotando essas objeções para depois você passar para essa planilha e você criar as respostas, porque às vezes pode acontecer de aparecer uma objeção nova, geralmente acontece, tá? Então é importante que você faça sempre anotações. Um outro ponto, aprender a ouvir. É muito importante, às vezes, quando a gente termina uma apresentação, a gente fazer uma pausa de silêncio ali para deixar o cliente à vontade para ele falar. E geralmente ele vai te dar algum feedback. Eventualmente, esse feedback pode ser negativo também. Na maioria das vezes ele acaba sendo positivo, pelo menos nas minhas apresentações é muito raro eu ter um feedback negativo. Mas, de qualquer forma, ele te dá algum tipo de feedback e alguns pontos de melhoria. Pode falar assim, ó, eu achei que você ia apresentar isso, mas você apresentou aquilo outro e tal, e eu não consegui entender direito e tal. Então, você vai perceber que você, na hora ali da sua pesquisa, e é super natural que isso aconteça, na hora ali da sua pesquisa, você acabou formatando a sua apresentação um pouquinho diferente do que o cliente tinha criado de expectativa. E alinhar essas expectativas é um negócio super complicado, mas você só vai conseguir fazer essa percepção conforme você vai gerando volume de apresentações, tá? E daí, para isso, você vai ter que aprender a ouvir, né? Ah, o cara fez uma crítica, e às vezes faz umas críticas muito descabidas, do tipo, esse seu produto é horroroso e tal, né? O cliente já relatou isso para mim, eu já ouvi isso de cliente e tal, então nem sempre isso é uma coisa legal, mas você fala, não, beleza, obrigado, a gente está buscando melhorar e tudo mais e tal. Então, aprender a ouvir é um ponto muito importante, nunca ser uma pessoa reativa. Se a pessoa, por acaso, vier fazendo alguma crítica, tenta sair na manha ali, não responder na mesma moeda, assim, fala, não, beleza, se ele fez uma crítica sobre o seu produto, não, a gente já está buscando melhorar ele, já trocamos fornecedor, já não sei o que lá e tal, aí você vai conseguir contornar isso. No outro item aqui vá mais fundo, né? Então, da mesma forma que a gente tem aqui de fazer as perguntas, o vai mais fundo é exatamente sobre aprofundar ainda mais em cima de questões que o cliente levantou. Às vezes o cliente levanta uma determinada questão e você fica pensando nela ali, mas ela não é clara, assim, ela não traz o cerne do negócio, ela não traz me fugiu aqui a palavra, mas ela não me traz exatamente o que você precisa entender. Então, você precisa ir mais fundo nessa questão. Se o cliente fala assim, mas eu não consigo fazer isso, mas, assim, por que você não consegue? É uma dificuldade sua, é uma dificuldade da ferramenta que você usa, e vai produzindo isso. Eu sempre falo que o vendedor, ele precisa ser também uma espécie de espião ou de detetive, né? Eu acho que o detetive se encaixa melhor. O vendedor, ele precisa ser um detetive. Ele precisa ir sempre mais a fundo em várias questões, porque isso lá na hora do fechamento da venda, eu tenho certeza absoluta que vai ajudar e que vai facilitar o seu processo de fechamento, da mesma forma que me ajuda sempre que eu vou cada vez mais fundo na dificuldade do cliente, eu acabo mostrando que eu tenho todas as competências necessárias para poder ajudar ele nessa questão, tá? Encontrar gatilhos. Aqui encontre o gatilho. E o que é esse gatilho? Às vezes, uma palavra que o cliente fala te mostra que você mandou bem pra caramba, sabe? Às vezes o cliente fala assim, tipo, baita software. Tipo assim, né? Ele acabou pensando alto ali no processo dele. E isso é um gatilho. Você fala assim, putz, eu consegui. Agora vamos partir para a negociação. A apresentação conseguiu alcançar aquele objetivo que tinha sido determinado para ela, e agora vamos partir para as próximas. Então, entender esses gatilhos, e esses gatilhos é uma outra coisa que eu gosto de fazer muito, é de fazer as reuniões, principalmente por videoconferência, com a câmera aberta, porque às vezes o gatilho está na feição da pessoa. Esse gatilho pode ser o gatilho
de uma pessoa falar assim, você falou alguma coisa, daí ele fala assim, ele pensa com ele, né? Mas o rosto acaba mostrando aquilo que ele pensou, né? Então ele vai pensar assim, mas será que esse cara sabe mesmo o que está falando? Eu não senti muita firmeza. Então isso acaba fazendo com que você entenda esses gatilhos e você vai conseguindo, com essa leitura, melhorar cada vez mais as suas apresentações. Eliminar as acusações, isolar a verdadeira objeção. Às vezes a pessoa dá uma objeção do tipo, mas esse seu produto está caro. Tá, mas vamos tentar entender o que é o caro para você, né? Porque o caro é muito relativo, né? Se você pegar uma Ferrari e um Fiat Uno, por exemplo, a Ferrari ela é muito mais cara, né? Se você levar em consideração de que a Ferrari e o Fiat Uno vão te levar para o mesmo lugar, a Ferrari ela é um carro mais caro, o Fiat Uno é um carro muito mais barato. Os dois têm 4 rodas, os dois têm motor, os dois têm marcha, os dois têm basicamente as mesmas coisas, só que a Ferrari você vai mais rápido, o Fiat Uno você vai mais lento, mas daí quando você começa a pensar de que no Brasil você não pode ultrapassar 120 km por hora nas estradas, talvez a Ferrari não vai tão mais rápido assim do que o Fiat Uno. Em outro ponto, se você precisar subir uma montanha de terra, a Ferrari não vai conseguir subir, o Fiat Uno vai. Então, quando você começa a isolar a verdadeira objeção, e daí eu dei esses exemplos todos para mostrar de que a objeção do preço pode não ser a única a objeção verdadeira, pode ter algumas outras coisas dentro dela, é que você precisa fazer esse aprofundamento, né? Por isso que a gente sempre fala que vai mais fundo. Eu acabei relatando dos problemas, mas o vai mais fundo é para poder entender as objeções, né? E daí aqui eu trouxe 3 formas de isolar a verdadeira objeção. Primeiro, você pode oferecer uma escolha, usar uma resposta como é o tempo de entrega ou o financiamento que está preocupando você, né? Porque às vezes o tempo de entrega é muito grande, a forma de pagamento é uma forma que está preocupando esse cliente e tudo mais. Então, quando ele fala sobre preço, pode ser, tipo, não, beleza, esse aqui, o meu produto, o serviço custa 20 mil reais. Tá, 20 mil reais é um preço caro, vamos dizer assim, né? Dependendo, se eu estiver comprando uma casa, é barato, mas se eu estiver fazendo um serviço de consultoria, por exemplo, talvez seja um preço caro, mas ele viu que você consegue entregar, ele viu que você vai conseguir ajudar ele e tudo mais, mas o que está preocupando, na verdade, para ele não é o preço, assim, quantas vezes eu vou conseguir te pagar? Né? Isso aqui é à vista? Se for à vista, eu não consigo, mas se você dividir em 10 vezes para mim, eu consigo te pagar. Então, oferecer escolhas é um ponto importante para você poder eliminar essas acusações. Você pode chegar ao cerne da questão, né? Uma alternativa pode ser, quando você diz que quer pensar sobre isso, sobre o que você quer pensar de verdade, né? Isso é muito comum no final da reunião, o cliente falar assim, beleza, obrigado, nós vamos pensar sobre isso. Não, peraí, mas o que você quer pensar sobre isso? Sobre o que você quer pensar? É sobre o que a gente falou aqui, sobre o produto que eu ofereci, não é o produto que está mais adequado, eu preciso entender para a gente poder continuar avançando, né? E você também pode oferecer para ele para trabalhar uma solução, né? Então, cada venda deve ser uma aposta, então você precisa do compromisso para fechar o negócio. Eu posso renunciar à taxa de entrega se você concordar com a compra. Então, vamos supor que seja um produto físico ali, que tem uma taxa de entrega, sei lá, o produto físico custa 10 mil reais, a taxa de entrega é de 5 mil reais. Tá, e se eu renunciar a essa taxa de entrega, a gente consegue fechar a compra agora? Não, beleza, se não tiver taxa, a gente fecha agora. E daí você vai e parte para o fechamento. Você vai partir para o fechamento da venda, e daí aqui vai entrar outras questões financeiras e formas de pagamento e emissão de nota fiscal e aquela coisa toda, tá? E sempre que possível, utilizar um modelo padrão de apresentação comercial para você não errar. Que nem eu falei aqui em cima, né? A proposta deve ter, a apresentação deve ter esses 5 itens aqui,
de forma obrigatória para poder esclarecer de onde vocês vieram e qual que é a relação que vocês têm com os clientes, e deve passar por todos esses pontos aqui, tá? Então, isso aqui são os principais pontos de uma apresentação comercial, e sempre que você tiver um modelo, fica mais fácil, porque a única coisa que vai mudar desse modelo vai ser a pesquisa que você fez sobre a empresa do seu cliente. Daí isso fica muito fácil, como eu falei. Quanto mais apresentações você fizer, mais fácil vai ser fazer as próximas apresentações. Você vai ter que só mudar ali o slide da empresa do seu cliente e procurar sempre salvar no computador. Isso eu já fiz um cliente fazendo, um fornecedor meu fazendo comigo, e eu acabei dando risada, né? Porque, tipo, o fornecedor marcou a apresentação, abrimos a sala de videoconferência e tal, e daí ele disse, deixa aqui só que eu vou abrir a apresentação aqui rapidinho. Assim, beleza, daí eu pensei comigo, essa porra já devia estar aberta, né? Desculpa falar palavrão aí, gente. Mas, ó, essa porcaria aqui já devia estar aberta para a gente não perder mais tempo aqui. O cara ainda vai abrir esse negócio aí. E na hora que ele abriu, ele não reparou que ele tinha nomeado a apresentação que ele ia fazer para mim com o mesmo nome que ele fez para um concorrente meu. E daí ele começou empolgado a fazer a apresentação e tal, e na hora de falar da minha empresa, acabou falando do meu concorrente. Então, fica ruim para ele, e é óbvio que a gente não fechou negócio, né? Como é que eu vou fechar negócio com um vendedor desleixado desse? Impossível, né? Impossível. Então, prestar muita atenção nisso, abrir a apresentação antes. Se essa apresentação for presencial, eu costumo já levar o meu computador ligado com a apresentação aberta nele, para não ter erro, sabe? Então, tomar muito cuidado com isso, porque isso aí pode queimar as vendas, tá? Então, utilizar o modelo padrão, só trocar ali a informação da empresa que você vai estar vendendo, e fica sempre muito atento em como você salvou, qual pasta que salvou, como você nomeou essa apresentação e tudo mais. Então, isso são pontos importantes que você deve ficar muito atento, porque um erro desse pode cancelar o negócio de alguns milhares de reais aí, tá? E daí eu trouxe aqui um conteúdozinho extra, né? Que são algumas dicas de apresentação, na verdade, que eu gosto sempre de dar. Então, eu gosto de trazer isso, né? E daí eu vou usar até de exemplo. Quando eu e o Bruno, que é a pessoa que me ajuda aqui nessas aulas, a gente começou a dar essas aulas de segunda-feira, eu estava dando aulas extremamente exaustivas, de 2, já teve aula de 3 horas, assim, e de conteúdo pauleira. Daí eu falei assim, cara, Bruno, vamos tentar reduzir esse conteúdo, tentar reduzir ali para uns 40 minutos de conteúdo. Eu ainda não consegui chegar em 40, não, mas reduzir uns 40 minutos de conteúdo, porque eu acho que isso vai prender mais a galera, e a gente consegue abrir um espaço ali no final para o pessoal perguntar, para a gente fazer a mentoria. Daí, depois que a gente mudou isso, as aulas começaram a ficar mais dinâmicas e tudo mais. Então, como é que eu consegui fazer isso? Primeiro, porque eu consegui ser mais objetivo, né? Então, eu já estabeleço os tópicos, não fico viajando, falando muita coisa fora desses tópicos, então eu me atento muito a isso, né? E daí o seu objetivo é fazer a apresentação de no máximo 20 minutos, daí eu estou falando de uma apresentação comercial, não estou falando de uma aula igual eu estou dando aqui. Então, as minhas apresentações comerciais têm isso, entre 10 e 15 minutos, tá? E o resto do tempo, geralmente eu reservo 1 hora na agenda, mas o resto do tempo é tempo para a gente bater papo, sabe? Para o tempo da gente conversar, para eu poder entender as objeções, para eu poder entender se essa empresa tem o valor que eu cobro pelo meu produto, para eu poder quebrar objeções e tudo mais. Então, eu gosto de trabalhar sempre nessa estrutura. Procurar não ter mais do que 25 slides, porque senão fica um negócio muito maçante, passando slide e tal. Então, 25 slides para 20 minutos de apresentação, eu acho que é mais do que o suficiente, tá? Vá direto ao assunto, então não fica enrolando, vai direto ao ponto, cai na apresentação, fala sobre a sua empresa, passa por todos aqueles tópicos que eu falei e vai direto. Apresentar sempre as vantagens claras para o seu cliente, né? Isso é muito difícil. Às vezes eu vejo apresentações das pessoas
me mostrarem um monte de funcionalidade nas ferramentas dele, um monte de coisa que eu vou ter, sabe? Mas, cara, qual que é a vantagem de verdade? O que é essa função que você acabou de me falar? Qual que é a vantagem de eu ter ela? Que se eu não tiver ela, como é que eu faço, né? Provavelmente eu resolvo esse problema de uma outra forma hoje em dia. Então, apresentar sempre, fazer a apresentação do seu produto, sempre mostrando vantagens, benefícios, a solução do problema e tudo mais, que isso você acaba conseguindo chamar mais a atenção do cliente do que falar, meu produto tem, se for um produto físico, né? Ele tem o tamanho de 1,5 por 3, ele pesa 33 quilos, ele não sei o que lá, não sei o que lá. E daí você dá um monte de característica técnica para o produto que, na verdade, para o cliente não faz a menor diferença, né? Então, ir direto ao assunto é um ponto... desculpa, apresentar as vantagens de forma clara é um ponto sempre importante. Seguir boas práticas de design. Então, você usar cores mais básicas. Vocês podem ver que as cores que eu uso aqui são tudo cores fáceis de serem assimiladas, não tem muita mistura de cor e tudo mais. As fontes que eu uso aqui, de repente, às vezes pode estar um pouco pequeno para quem está assistindo, principalmente assistindo pelo celular, pode ficar um pouco pequeno. Se acharem que o escrito está pequeno, pode me falar aqui que eu dou um zoom, eu aumento igual eu aumentei aqui, mas procurar escolher fontes fáceis de ler. Então você pode ver que as minhas fontes não tem aquela serifa, né, que são aquelas pontinhas que tem em cada letra e tal. Então são fontes que você bate o olho e já lê. Dentro dos slides, procurar sempre usar pouco texto, não colocar aqueles textão que ocupa o slide inteiro e tal, porque senão você vai começar a falar sobre aquilo, quem está assistindo vai começar a tentar ler aquilo que está escrito e provavelmente ela vai perder a atenção da sua fala. E daí ela vai acabar se perdendo na apresentação, e daí recuperar essa pessoa depois é um baita de um desafio. Então, procurar sempre usar pouco texto e usar frases mais chamativas para poder chamar a atenção para aquilo que você vai falar, tá? Imagens de alta qualidade, então procurar usar fotos de boa qualidade, preferência de banco de imagem, não usar aquelas fotos de baixa qualidade que quando você estica ela, fica tudo cheio de quadradinho, né? Que a gente chama aquilo ali de pixelado, fica tudo cheio de quadradinho, de baixa qualidade e tudo mais. Então, sempre que possível, usar essas imagens de alta qualidade, e isso hoje em dia está muito fácil, tem um monte de banco de imagem gratuito aí na internet, que dá para a gente poder baixar imagem, vídeo e tudo mais, sem grandes dificuldades e de forma gratuita, né? E, pelo amor de Deus, gente, não usar animação entre os slides. Cara, eu desde a faculdade, e olha que tem bons anos que eu já fiz faculdade, né? Eu formei em 2004, então vai fazer 20 anos de formado. Então, desde aquela época eu não uso animação em slide, porque, primeiro, era um negócio, era uma função que sempre me confundia na hora de falar, né? Sabe aquelas animações que muda o slide, daí tem uma animaçãozinha, daí depois você precisa dar um clique para descer uma frase, aí você fala sobre essa frase, dá um clique, desce outro e tal. Eu nunca gostei disso, porque eu sempre me perdi nesse processo, então eu sempre usei os slides chapados, e hoje todos os indicativos de boas apresentações falam para não utilizar nenhum tipo de animação, nem entre um slide e outro, nem dessas que vai descendo e aparecendo as coisas escritas ali, porque isso acaba distraindo desnecessariamente aquele público que está assistindo, tá? E aqui algumas ferramentas que podem te ajudar. Você pode usar o Google Slides, que é uma baita de uma ferramenta de apresentação. Você pode usar o Canva, cara, o Canva tem ali milhares, se não milhões de templates prontos para você poder utilizar. Daí tem templates mais coloridos, tem templates mais clean, vamos dizer assim, tem templates de uma cor só, de várias cores, enfim, tem ali um pouco de tudo. E também usar o bom e velho PowerPoint, né? Então, o que eu faço quando eu quero montar uma apresentação? Aqui a gente tem a nossa apresentação comercial padronizada e tudo mais, então a gente usa ela no Google Slides, mas quando eu vou para um cliente, quando eu vou visitar um cliente, eu sei que eu vou fazer essa apresentação lá,
eu acabo fazendo o download ou em PDF ou em PowerPoint para eu poder apresentar direto no meu computador, para eu não depender de internet. Porque tanto o Google Slides quanto o Canva precisa que o meu computador esteja conectado na internet. Então, eu gosto de ter todas as minhas apresentações também em PowerPoint, já que não vai ter animação, já que não vai ter nada, não tem problema, vai lá, faz o download, tanto o Canvas quanto o Google Slides fazem o download para o PowerPoint, e daí você deixa isso armazenado no seu computador, porque isso vai facilitar todo o processo, mas, cara, o Canva, e quem assina o Canva Pro, cara, que é tipo R$ 250 por ano, é muito barato, você tem acesso a uma infinidade de templates que te ajudam demais, assim, a produzir materiais de apresentação incríveis e impactantes, tá? Um outro ponto aqui é apresentar o preço só no final, e daí, por que só no final? Porque alguns clientes provavelmente vai começar a perguntar logo de cara, ah, beleza, mas quanto que isso vai custar? Meu, vamos ter que deixar a galera baixar um pouquinho a ansiedade para poder fazer essa revelação do preço no final. E por que a gente faz isso? É para evitar que o contato, né, ali, o lead, o potencial cliente, pergunte o preço logo do início da apresentação, a gente acaba usando o sumário. Então, ó, hoje nós vamos discutir sobre esse tema, e nesse momento eu vou apresentar o preço para vocês. Então, beleza, ali ele já sabe que vai apresentar o preço. Então, ele vai ficar prestando atenção em tudo, até a hora de você revelar esse preço ali. E daí o objetivo de toda apresentação é você gerar valor para o cliente, para quando você for apresentar o preço para ele, ele ter uma percepção, durante todo o processo de apresentação, deixa eu ver se eu falo isso aqui, acho que não, mas assim, durante todo o processo de apresentação, você precisa pintar um cenário na cabeça do seu cliente que essa solução que você está oferecendo para ele vai custar 10, talvez até 20 vezes mais do que de fato ela custa, tá? Então, você está ali falando apresentação, e o cliente está falando assim, puta merda, esse negócio aqui vai custar uns 30, 40 mil reais. Cara, esse negócio é legal, mas vai custar uns 30, 40 mil reais aqui. E daí ele tá prestando atenção na sua apresentação, mas ele também está pensando em quanto que isso vai custar para ele, porque a sua apresentação está tão legal, está gerando tanto valor, está mostrando que ele vai ter tanto resultado com isso, que ele começa a pensar que aquilo ali vai ser caro. E daí, na hora que você revela o preço para ele, daí você pode falar, ó, eu sei que vocês devem estar pensando que isso aqui vai custar 40 mil reais, mas eu posso te dar absoluta certeza que vocês não vão precisar pagar esse valor todo. Isso tudo que eu mostrei para vocês, toda essa solução, tudo isso que nós vamos entregar para vocês vai custar apenas 5, 10 mil reais, entendeu? Então, olha bem, o cliente estava imaginando que ele ia ter que pagar 40 mil reais por uma solução. Aí, na hora de você revelar o preço, você fala que está 10 mil reais, ele vai falar assim, puta merda, tá barato, vou combinar com todo mundo aqui, porque tá muito barato, tá legal, vai resolver o nosso problema, vai aumentar o nosso resultado, vai aumentar nossas vendas, enfim, você fez a promessa que deveria ser feita lá no cliente, e daí beleza, 10 mil reais tá barato, vamos fechar. Então, olha só como é que as coisas são. Você pintou um cenário na cabeça desse cliente de que o produto poderia custar, você, em momento nenhum você falou que ia custar 40 mil reais, mas que o produto poderia custar 40 mil reais, e daí depois disso você foi falando, e na hora que você revela o preço, a percepção que ele tem é, putz, tá barato, eu achei que fosse ser uns 40 pau, tá barato isso, eu vou fechar. Então, é assim que você conduz essa apresentação. E mais uma vez, né, daí vai depender da dinâmica de cada apresentação, você vai abrir para perguntas. Então, eventualmente, em algumas apresentações, a gente fala, ah, beleza, deixa eu terminar minha apresentação, depois vocês fazem as perguntas. Ok, se esse foi o combinado, tranquilo. Ou então vocês falam, ó, gente, eu vou apresentando aqui, conforme vai surgindo as perguntas, pode me perguntando, porque eu já vou esclarecendo ali na hora, para a gente não deixar nenhuma ponta solta lá no final da apresentação. Então, existem essas duas dinâmicas de apresentação e você precisa estar preparado para as duas, porque, eventualmente, para cada cliente vai ser uma coisa
diferente. Você pode perguntar para ele, para o cliente, como é que vocês preferem que eu toque a apresentação? Vocês querem que eu apresente tudo e vocês façam perguntas no final? Ou vocês querem que eu vá apresentando e vocês vão interrompendo e vai me fazendo pergunta e a gente vai esclarecendo? Cada cliente vai ter uma opção diferente, mas de qualquer forma você precisa estar bem preparado para essas duas questões, tá? E daí o grande finale, né, que é um ponto que eu sempre gosto, é que o vendedor, ele precisa lembrar, precisa colocar isso na cabeça dele, que ele precisa fazer uma solicitação. É muito raro os negócios que são fechados na primeira apresentação de vendas. Geralmente faz a apresentação, daí a pessoa vai falar, beleza, me manda esse material, me manda o orçamento, nós vamos discutir internamente para a gente poder fechar. Então, beleza, se o cliente falou isso, você vai fazer a solicitação para ele. Então, você vai perguntar assim, beleza, então vou te mandar, a gente acabando aqui, desligando aqui essa videoconferência, eu vou já te mandar esse material todo, vou te mandar a proposta que já está pronta, e a gente pode se reunir amanhã às 14 horas para a gente poder fechar e fazer as questões de contrato. Então, isso é fazer uma solicitação, e poucos vendedores fazem esse tipo de solicitação, né? Você pode solicitar um contato telefônico, então beleza, então amanhã às 14 horas eu posso te ligar para ver o que vocês decidiram e tudo mais. Eventualmente, esse cara vai falar assim, putz, eu não vou conseguir te dar resposta amanhã, mas pode me ligar na quarta-feira, na quinta-feira, tal hora, que eu consigo, que daí já rodou aqui, nós já deliberamos, já tomamos uma decisão, e eu vou conseguir te dar uma resposta mais concreta. Então, o vendedor é quem deve puxar os próximos passos, não é deixar isso para o cliente. A gente nunca pergunta para o cliente, e aí, quando é que vocês vão poder me dar a resposta? Cara, não, acelera. O interesse de acelerar essas coisas é do vendedor, porque quanto mais for acelerado, melhor vai ser a comissão do vendedor ali no final das contas. Então, o vendedor é que precisa puxar os próximos passos e não deixar o cliente guiar isso, porque o cliente vai ficar enrolando, até a hora que cai no esquecimento, ou trocou uma pessoa que estava na reunião, entrou outra, e daí vai ter que começar aquela coisa toda de novo e tudo mais. Então, isso tudo é sempre uma forma de fazer suas vendas irem para o ralo, né? Então, puxar sempre o próximo passo, isso é sempre uma decisão do vendedor. O vendedor é que precisa conduzir quais são os próximos passos para poder conseguir fazer essa aceleração. E daí acaba entrando aqui no nosso finalmente, que é você, o vendedor, é que comanda a venda e não o seu cliente, tá? Então, coloque isso na cabeça, assim, ó. Quando vocês entrarem daqui para frente, a partir de amanhã, 8 horas da manhã, em uma reunião de vendas, vocês é que comandam a venda e não o seu cliente. Não deixe o cliente tomar toda a decisão no tempo dele. Não, vai chamando, que eu tenho certeza que você vai conseguir vender muito mais de forma muito mais rápida. Então, beleza, galera? Chegamos ao final da nossa aula e eu tenho um convite para fazer para vocês. A gente tem ali a nossa sessão estratégica gratuita, é um encontro de 30 minutos a 1 hora, direto comigo, então você vai responder os questionários, vai falar sobre a sua empresa, a gente vai fazer essa sessão estratégica, e nessa reunião você vai me falar um pouquinho sobre as suas dificuldades e a gente vai criar um plano de ação para poder você vencer todas essas dificuldades. A sessão estratégica é totalmente gratuita, a gente faz por videoconferência, no Zoom. Para quem quiser, a gente faz a gravação dessa sessão estratégica para eu poder te mandar esse material depois gravado, para você poder consultar e continuar estudando ele sempre que você achar necessário, tá bom? Então, se você quiser fazer a sessão estratégica, o Bruno vai mandar o link aqui para todos, para vocês poderem preencher o nosso questionário lá, e daí no final do questionário você é direcionado para a nossa agenda, então você vai agendar ali dentro das suas possibilidades, beleza? Mais uma vez, a sessão estratégica é uma sessão estratégica totalmente gratuita, não vou te cobrar nada para fazer ela. Dentro da sessão estratégica, claro, a gente acaba conversando ali sobre algumas oportunidades que eu posso te oferecer para você poder melhorar o seu atendimento ao cliente, o seu marketing e suas vendas, beleza? Mais uma vez, muito obrigado. Quem estiver assistindo a gravação pode clicar nos botões que tem aqui abaixo
para poder ter acesso a esse link da sessão estratégica e poder responder as perguntas e fazer o agendamento da sessão estratégica também, tá bom? Então, galera, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Eu vou parar de gravar aqui para a gente poder ir para a nossa mini mentoria. Então, galera, mais uma vez, valeu, até a próxima segunda-feira com mais uma baita aula igual essa. Falou!